que eles dois estão cheios da maconha. Que o bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay, isso é uma ordem. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que a gente é assim? Bem-vindo ao Fala Mais Bebe, o podcast mais comunista dessa podosfera. Eu sou o Jean Correia, me preparando para a luta armada, e do meu lado, Cramunhão, o cara que já lutou em 2 revoluções. Fala, rapaziadinha, muito feliz de estar aqui mais uma vez presente e, para essa nova temporada do podcast aí do Fala Mais Bebe, e se é para ter revolução e luta, pode contar comigo. Estamos aqui com uma pessoa que eu admiro muito, e ela é pedagoga com pós em educação infantil e na linha de pesquisa e desenvolvimento psicossexual no gênero na primeira infância. Karina, se apresenta para nós. Oi pessoal, meu nome é Karina Meirelles, sou pedagoga, como o Jean falou. E assim, estamos aqui para derrubar o patriarcado e destruir o capitalismo, a partir da educação, no meu caso, Sim, é o mais importante, começar pela estrutura da educação. Porque não tem luta, não tem guerrilha, não tem conscientização sem educação, Isso aí. Fazer o meu merchan logo antes que eu esqueça. Também tem o Instagram, que é Ateu com Orgulho. Vão lá, sigam. A gente gosta de jogar o caos por lá também. Pra galera pensar. É isso aí, eu recomendo bastante. E eu vou deixar o Cramunhão puxar a primeira perguntinha aí pra gente debater um pouco sobre o assunto, ouvir a resposta da Karina e aprender muito mais com ela. Assim, vamos deixar ela falar, já que nós somos pessoas muito dispostas a ouvir, mas somos muito burras para repassar esse conhecimento. A gente vem aqui então sugar dos nossos convidados para que eles possam repassar esse conhecimento. Muito prazer, Karina. Prazer enorme estar aqui contigo gravando hoje. Já tinha me falado da tua área e tal, do que tu trabalha, e é uma parada realmente muito interessante. E como é trabalhar com essa questão de gênero da educação infantil quando a gente tem um governo assim, fascista? Não tem outra palavra para falar, é fascista. É fascista, não tem outra palavra para colocar, não. É muito difícil porque, assim, tudo é sexualidade. Somos seres movidos pelo prazer, Então, assim, nosso tom de voz, nossa postura, nossas escolhas, nossos medos, tudo tem a ver com nossa sexualidade. E, assim, isso é bem claro na educação infantil, de 0 a 5 anos, que a gente chama de primeira infância. E assim, quando a gente trabalha o corpo da criança, ela se autoconhecer, tudo isso tem a ver com a sexualidade, a identidade, tem a ver com o gênero. E na infância, a gente tem as crianças, elas são muito esponjas, dos adultos que as cercam. E quando surge questionamentos, como professores, a gente tem que saná-los de uma maneira científica, Seja qual for a idade, a gente tem que ser sincero com a criança, lógico, de acordo com a idade, maturidade e cognição que ela tem. E geralmente, quando esses assuntos surgem, é por conta da criança, da curiosidade dela, ou de alguma coisa que acontece na vida dela. E se ela chegar em casa contando, com certeza o pai vai vir chegar na escola para falar porque a professora está doutrinando ou porque a professora está explorando esse assunto em sala. E a gente evita justamente levar o assunto por conta disso. Então a gente aborda esse assunto quando ele aparece, quando ele surge em sala de aula, que é muito corriqueiro, por incrível que pareça. Assim. Porque trabalhar com criança deve ser descoberto o tempo todo, Exato, é muito se autodescobrindo. E a criança, o que ela vê em casa, ela reproduz na escola e vice-versa. Então, mas é muito difícil, porque as pessoas, elas estão muito embrutecidas, saca? Eu sempre falo isso, assim, eu acho que a gente fala como espécie, assim, a gente não consegue mais
enxergar o humano como um ser complexo e cheio de camadas. A gente não é só, não vai para a escola só para aprender matemática e português, né? Não é só a questão técnica do conteúdo. Tem isso também, mas também tem o humano ali que está se formando. Uhum. Ô Karina, e uma coisa também que é bem que a gente vive, né, nesse governo fascistoide, é a questão do sem viés ideológico, né, onde que é um governo cheio de ideologia, colocando pastores nos mais altos escalões do governo para debater assuntos, passar projetos. E trazendo a questão do cristianismo mesmo, tipo, a religião que seria a central do Brasil, né? Uma dúvida na questão da educação, na questão na escola, né? Como que é receber os alunos, né, em sala de aula, falando tipo, porque o meu pai, a minha mãe disse isso, porque tem que ser dessa forma que é o certo, da outra errado, sendo que ela está no âmbito onde que ela vai desenvolver. E daí vocês conseguem trazer um questionamento novo para essa criança, uma forma dela falar, entendi, chegar em casa e o pai e a mãe não gostar do que foi colocado na cabeça do filho dela, como essas ideologias comunistas, um exemplo, e ficar nesse bate e volta. O que tu pode dizer um pouco sobre isso? Isso é mais comum do que se imagina também, assim. Na escola, né, no chão da escola, a gente enxerga e vê toda a diversidade da sociedade ali fechada, né? Então vai ter crianças com famílias evangélicas, umbandistas, todo tipo de religião, como também de ateus, né? Tá tudo ali misturado. E uma das coisas que o currículo, né, da BNCC, que é o atual currículo do Brasil, né, que a gente segue, é justamente viver nessa diversidade, com esse respeito e enaltecer, vamos dizer assim, essa multiplicidade de coisas, né, de culturas. Porém, isso é o discurso, isso é o papel, né? Mas na prática, um exemplo, o ano passado a gente trabalha a África na escola. Então, quando você trabalha a África, você vai trabalhar a cultura, a religião, tudo. E a família chegou na escola e disse assim, não, eu não quero, você está ensinando ao meu filho macumba. Aí o que a gente fala? Não, está ensinando sobre a África. Dentro do conteúdo existe a cultura, a religião faz parte da cultura. Agora, se assim, não quer que ela faça o exercício ou participe, ela não vai fazer. Porém, ela tem que entender o conteúdo para a questão da vida acadêmica dela, né, da criança. Mas, assim, tá tranquila, ela não vai fazer os exercícios que eu vou propor. Mas ela vai escutar o conteúdo e vai assimilar, e vai entender, e vai tentar respeitar aquilo ali, porque vivemos numa sociedade do contraditório. Então, o lema da escola, o lema da escola que eu trabalho é ensinando e aprendendo a viver. Não, é aprendendo, nem sei mal o lema da escola. É isso mesmo. Então, assim, se eu estou aprendendo a viver, eu tenho que aprender a viver com o contraditório. Então, o respeito é tudo. Sabe? É muito difícil. Assim, como também já teve questões de... Bem, o ensino religioso, ele está como ponto facultativo, como opcional, né? Dentro do ensino básico. Lá na escola que eu trabalho, a gente não tem ensino religioso. Mas, assim, quando é tempo de Páscoa e tal, antigamente, ia algumas atividades com teor católico, vamos dizer assim, pegando essa parte do feriado, né, da Páscoa, mas assim, com uma identidade católica nas atividades. E muitos pais ateus foram na escola reclamar, né? Aí, tanto que por conta dessa questão, hoje na escola a gente não trabalha a gente trabalha, tem um feriado religioso, a Páscoa, a gente trabalha, tipo Páscoa, Natal, mas a gente trabalha em cima de valores. Quais são os valores que a gente que sua religião na Páscoa ensina? É esse valor, solidariedade. Pronto, a gente vai trabalhar a solidariedade, não vai trabalhar Jesus, tipo, entendendo que ele morreu e tal. Isso é um contexto para explicar o porquê do feriado. A gente pode até falar isso, mas as atividades e as vivências em si vão ser em cima de valores. Justamente para tentar dar esse cunho laico à educação. Uhum. É interessante como muitas famílias ainda têm medo dessa questão da pluralidade, né? Tipo cara, teu filho vai ouvir sobre a cultura católica, mas vai ouvir sobre outras culturas também, sabe? Tipo,
de vários povos e diferentes pessoas, então, tipo, você tem que ter o respeito, você vai viver em sociedade com pessoas diferentes. E tem escolas que não são ditas confessionais, mas tem um viés religioso muito forte dentro da escola. Tem oração, tem tudo novena, seja o que for a religião que a escola. E assim, a criança que é da religião contrária, ela se sente... Diz, não obriga, mas você tá ali na vivência, a criança, só ela que não vai fazer, ela vai se sentir excluída. Ela faz para não ser diferente dos outros. Se o adulto já faz isso para não se sentir excluído, né? Imagina uma criança. Nossa, imagina, é um ser em desenvolvimento ali, que tá aprendendo muita coisa ainda e vai crescendo já com uma confusão da forma que a gente cresceu, né? Sim. Ô, Karina, tu trabalha em escola pública ou particular? Particular. Mas já vem da escola pública, já. Sim. Não, é legal que a escola entenda essa questão da educação laica, né? Que tem muita escola que quer impor um viés mais voltado para uma religião X, sabe? Tipo, como colégios adventistas, colégios maristas aí, católicos. Sim. Aí já acho que é mais complicado de trabalhar. Eu tenho um amigo que trabalhou para aquele envolvido na CPI da Covid, o senhor Wizard lá, trabalhou numa das redes dele. E, tipo, eles traziam material com cunho, tipo, pra estudo bilíngue com muita coisa de religião no meio. E a responsabilidade dele na escola era provar boa parte do material didático, principalmente pra essa fase da criança de desenvolvimento aí, da linguagem e tal. E ele, tipo, abominava todo o material que eles trabalhavam por conta desse viés de religiosidade que tinha no material, sabe? Tipo, vinha com muita cartilha protestante e esses rolês assim de coisas mais americanizadas. É complicado. Isso é o problema também que a gente vê de muitos do privado, né, cara? Porque o privado ele tem muito isso, ele tem essa liberdade de, não, eu vou dar o que a gente, tipo, o interesse que o nosso interesse, né? O nosso viés aqui, o que a gente acredita. Então, como a escola adventista, como foi comentada, ela vai trabalhar, sim, toda a questão religiosa. O bom do adventista é que não trabalha na sexta, então eu acho isso muito valioso, tá ligado? Na verdade, acho que é um fenômeno de todo o país, né, cara? Os colégios populares, eu digo, tipo, de renome, colégio de gente de dinheiro, são sempre os colégios católicos, tá ligado? Todo mundo de muito grana, tu sempre acaba ouvindo falar que estudou num colégio de freira, algo nesse esquema, sabe? E deve ser uma religião, uma educação que acaba tendo um de encontro à religião ali, né? Tem muita censura em colégio. Uhum. Muita censura. Assim, quando eu falo censura, você não pode falar, não, a censura não é no planejamento mesmo. Assim, você faz um planejamento, aí é muito guiado, né? Riscado. Não tem liberdade. Você não tem liberdade nenhuma. É difícil trabalhar. Engessado, né? Pra seguir só o que eles... confessionais. E assim, quando ele fala, Jean fala em ideologia, né? Assim, é claro, a gente estuda, quem estuda educação é nítido e consciente de que tudo é ideologia. E assim, tudo é ideologia mesmo, assim. E nos meus estudos sobre gênero, eu peguei literatura infantil para trabalhar em cima. O que é que os meninos leem, como isso influencia, né? E assim, você vai ler histórias da Disney e tal, assistir filmes, e como a menina é representada, como o menino é representado. Então, tudo isso vai fazer... Como eu me identifico... Quando eu trabalhava na creche, né? Eu me lembro que foi mesmo na ano que lançou Moana. E as crianças da creche, a maioria negra, cabelo crespo, enroladinho e tal, beleza. E a gente assistiu os filmes. Quando eu disse que eu vou levar Moana para os meninos assistirem. Quer dizer, foi um impacto. Crianças de 2 anos, eles conseguiram. Era o único filme que eles paravam, sentavam e assistiam completo. Todo dia, assim. Quando eles estavam... Tava assim, aquela zona na sala. Eu disse, olha, vou colocar Moana. Todo mundo, opa! E eu disse, por que vocês gostam tanto de Moana? Aí uma aluna minha olhou pra mim, mas tia, ela tem um cabelinho igual ao meu. Aí o outro, meu pai, é igual ao rapaz lá, esqueci o nome dele, cheio de tatuagem. Então, assim, foi um dos poucos desenhos que eles se sentiram representados. Legal. E você vê isso, assim, você vê o impacto. Às vezes a pessoa acha, isso é besteira, não sei o que, não, mas influencia, assim. A pessoa se sente representada, né? E você vê assim, o seu gênero ali, crianças que não se entendem, que às vezes são trans e por serem crianças, as famílias acham que é uma fase, ou então dá uma surra para mudar o sexo, tipo assim, não, dá uma surra que isso é falta de peia, né? E tal, e
tem casos, principalmente na rede pública, né? Apesar que isso em qualquer escola acontece, assim, na vida de qualquer criança. Que tem crianças que são espancadas, assim, a gente tem que chamar o conselho porque a situação é muito grave. A gente vive uma epidemia hoje de Covid, mas antes da Covid a gente já vivia uma epidemia de abuso infantil. Toda a sala de aula de educação infantil, assim, que eu vivenciei, a grande maioria sempre teve um caso de abuso, seja qual, né, seja qual for o caso, assim. É muito sério isso. A minha esposa, quanto a esposa do Jean, também são educadoras infantis, né? E trabalham com essa área. E a minha esposa em sala de aula, especificamente, e além de tudo isso que tu constatou e falou aí, eles também enfrentam muito a questão tipo de pais que tem a negação dos filhos que apresentam algum tipo de aspectos autistas, sabe? Algum problema de déficit de atenção, e todos eles entram em negação e tipo, aí já ameaçam de que vão tirar a criança da escola. Sem esse perrengue tipo, do dia a dia aí que é admirável mesmo quem não alopra e não abandona a carreira. Essa questão do autismo é uma questão muito séria também. Porque, negação assim, frequente. É muita criança. Eu estava lendo sobre, e assim, tem a ver com a alimentação, com o que a gente come mesmo, assim, também, né? Algumas pesquisas falam isso. Por conta do transgênico, de estar tudo mudado, né? A gente come muito veneno. E isso faz com que o DNA mude mesmo. Eu esqueci o nome dele agora, meu Deus. É porque ele é americano, esse nome em inglês, eu não sou boa de decorar, não. Mas ele fala assim que se a gente continuar assim, com esse modo de estilo de vida, de cada 5 crianças que nascerem, 3 vão ser autistas, assim. Eu tinha visto já algo similar a essa questão, que tem um número, né? Eu vou chutar tudo errado, tá? Mas é tipo... É algo que, nos anos 70, a cada 10 mil crianças que nasciam, uma era autista. Daí nos anos 80, a cada 10 mil, 20. Aí nos anos 2000, a cada 10 mil, 100. E tipo, isso vai aumentar de uma forma que é isso. Uma hora pode chegar que a cada 5, 3 seja, sabe? Uma progressão assustadora, né? Não, e assim, o estigma... Hoje é menor, né? Mas assim, era muito estigmatizado isso. Chamava não sei se vocês lembram, chamavam de mongoloide. Tinha gente que prendia as crianças com corrente. Nas antigas, assim, quando eu era pequena, né? Sim, a gente passou por essa fase, né? Eu lembro na esquina da minha casa, ter uma criança que eu só descobri que tinha uma criança. Eu brincava com o meu amiguinho, um exemplo, né, na esquina, na casa dele, a vida toda assim, no terreno dele, tudo. E eu só fui descobrir com 14 anos que tinha uma criança deficiente acamada lá, tá ligado? E pra mim isso foi um susto, porque era um monstro pra mim, tá ligado? Tipo, imagina, tu ouve aquilo como se fosse, nossa, eles têm um monstro dentro de casa. Tu pequenininho escutando aquilo, sabe? Pequeno, 14 anos, mas quando tu descobre aquilo naquele baque. E daí na outra rua tu vê outra criança também com problemas muito sérios, assim, e também escondida, que não saía do terreno. Vocês devem ter passado por isso também, de ter... Eu tinha um colega meu que até os 3 anos de idade, eu convivi ele até com uns 4, 5 anos por aí, tipo, brincando assim, ele completamente normal, né, sem nenhum tipo de deficiência, e os pais dele não vacinaram ele teve poliomielite, então dessa fase para frente ele cresceu com todo o problema da poliomielite, né, e é muito assustador a forma que não é só a ignorância dos pais, mas era também a falta de propaganda, né? Tipo, a gente foi o país que mais vacinou, o país de exemplo, mas mesmo assim, olha só tipo, isso em 90, 80 e poucos ali, 90, para 2000 conseguir melhorar, e agora a gente cai tudo de novo nessa situação, né? É peso. Assim, falando em vacina, né? O negacionismo, ele... No Brasil, o histórico do Brasil é de vacinar. Aqui todo mundo se vacinou. Quando era criança, todo mundo tinha sua carteirinha. As escolas, elas exigem, está na lei da educação infantil, que as crianças têm que, para fazer a matrícula, tem que estar com cartão de vacinação em dia, tá entendendo? Então, assim, é um costume nacional, assim. E essa questão de negação à vacina é uma novidade que nosso
excrementíssimo está trazendo, né? Com toda essa negação à ciência. A gente está importando isso, né, de toda essa cultura estadunidense que o nosso governo e quem apoia nosso governo bate e aplaude, sabe? Tipo, todo esse tipo de coisa muito maléfica e ruim para a população, que os caras aplaudem e levam como exemplo. Cara, tipo, eu lembro que ir se vacinar quando criança era um evento, sabe? Tipo, tua mãe te arrumava, tu ia pra lá com a carteirinha de vacinação, tua carteirinha toda bonitinha, com desenho, adesivinho. E, tipo, cara, uma criança toma 20 vacinas até uns 2 anos de idade, tá ligado? E nunca teve problema nenhum. Aí esses imbecis, tipo, começam a problematizar a vacina, tipo, agora, sabe? É um negócio absurdo. A campanha é muito importante, né? A questão do Zé Gotinha foi essencial, assim, para animar as crianças para irem na época. O que está acontecendo com essa campanha de vacinação agora é justamente porque não existe campanha, né? Não existe motivação, nem planejamento nenhum. Ao contrário, né? Existe um retardado, pô, já é errado falar isso, né? Mas um presidente com... existe uma desmotivação da vacina, sabe? Tipo... Ele é perverso, né? Um ser vil, assim. Ele é um crápula mesmo. E assim, ele... Na escola, a gente tenta concentrar as crianças. Dizer assim, gente, a ciência é importante, a vacina é importante. Minha mãe disse que isso não é. Eu digo, mas aqui na escola é. Então, dentro da escola, no espaço que você vai fazer suas atividades, vai fazer as experimentações e o conhecimento, aqui dentro a gente tem que usar a ciência. Então, independente se a família é negacionista ou não, a criança tem que aprender ciência dentro da escola. Por mais que a família chegue e fale, eu digo, mas é o conhecimento. Você não quer que ele tenha conhecimento? Então é bom tirar da... Eu não vou falar isso, mas então tira da escola. Mas se vacinar é um ato de se preocupar com a sociedade, né, cara? Porque não é uma coisa que tá só te beneficiando, tá, tipo, trazendo um bem pra toda a sociedade que tá em volta de ti, sabe? Eu vou fazer, mas eu tenho a liberdade de não querer me vacinar. Não, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas no momento que sua liberdade individual, ela atrapalha a liberdade coletiva, então você não tem mais liberdade. Isso não, a liberdade ela não é uma coisa que ilimitada. A liberdade ela tem sim seus limites. Com certeza, né? Se tu não vai fazer, tipo, tu pode ter sua liberdade tranquilamente até o ponto de colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, pode segurar com os 2 braços e vir e dar uma vacina nessa pessoa na marra e deu. Quer revolta da vacina? Vamos invadir as casas e vacinar todo mundo na marra. Revolta das vacinas, é isso aí. É verdade, o negócio é sério. Assim. É muito complexo e, assim, o SUS, ele é um sistema muito bem elaborado e muito complexo. E ele chega lá, e no UBS lá tem os agentes de saúde que é para chegar nesse senhorzinho que não tem acesso que só tem acesso à Rede Globo, aí quem chega lá é o agente. Então o agente tem que chegar lá e dizer, olha, tem que vacinar para que casos como esse, do que você comentou aí, que o menino era sadio e não vacinou para poliomielite e ficou com problema a vida inteira depois, porque pegou a doença. Então, assim, é isso, assim, a gente tem que organizar, porque com esse governo, a máquina, ela está totalmente quebrada, assim, ele conseguiu destruir tudo, assim, o que funciona e só funciona porque é organizado, então ainda funciona. E porque quem está lá, os servidores que querem trabalhar estão tentando fazer alguma coisa, porque senão já estava um caos total, assim. Mas a ideia de Bolsonaro é justamente essa, é destruir tudo por dentro, porque mesmo que ele não consiga se reeleger ou terminar o mandato, sei lá, mas quem tiver no lugar dele vai pegar uma estrutura quebrada e totalmente pegar um governo esfacelado, né? O Brasil esfacelado. Vai ser muito difícil, então vai dizer assim, eu vou melhorar, não vai melhorar, assim, vai ser um processo muito lento e muito difícil para todo mundo. Eu acho que só mais uns 16 anos de PT para dar uma consertadinha depois. Ai, cara, eu penso assim, tipo, acho que nos primeiros 4 de PT, tá ligado? Mas com a esquerda mesmo caindo de pau em cima do PT cara, não é a esquerda caindo de pau, cara. É um governo que seja, tipo, podado desse balcão de negócios que é a política, tá ligado? Agora sim,
Eu sou anarquista, então para mim o Estado não deveria existir, a gente deveria se autogerir. Porém, na realidade que a gente vive é essa, né? E o que acontece? Eu acho que as pessoas têm que pensar bem nesses deputados que estão e de senadores que estão elegendo-se. Eu mesmo chegar para mim e dizer, tem pastor, coronel, não sei o que na frente, meu amigo, já não presta. Concordo Porque contigo. Jesus é o cabo eleitoral de metade. Aí chega lá, cidadão de bem é o que eu tenho mais medo hoje. Rouba geral, aquele cabra lá que tentou fazer o negócio da vacina, eu esqueci o nome dele, que é deputado, que ele é o homem de Bolsonaro, que era até... que ele estava na CPI, aí queriam chamar ele, só que ele é tão blindado que ninguém conseguiu chegar nele. Ficou 3 meses lá no Ministério da Saúde e fez toda uma máfia ali dentro. Saiu e a máfia continuou, ele continuou ganhando. Voltando para essa questão da Covid, Karina, tu acha que em breve vai voltar aí o ensino à distância, o EAD, porque a gente está vendo que já são mais de 100 mil casos no país de novo, né? E logo está batendo 1 milhão e vai ser quase que inevitável. Ou vai ter uma pressão para tentar segurar? Não, a pressão é que comece tudo. A pressão do Estado é que comece presencial tudo. Só que aí o paradoxo tá ok, a gente começa, mas bora vacinar as crianças, aí fica nesse cabaré dizer assim, criança não precisa vacina, precisa, você não vive dentro de escola para ver, tá entendendo? Porque a criança ela faz, meu menino nunca adoeceu, entrou na escola e começou a adoecer, lógico, eles estão ali trocando saliva toda hora, principalmente os pequenos. Tá entendendo? Eles viviam no núcleo familiar. Sai no núcleo familiar, vai para a escola, é outro ambiente, é grande, tem contato com tudo. Começa a adquirir anticorpos e adoece mesmo, para gerar esses anticorpos. Mas ela não fica doente, mas ela transmite a doença. E garante que se a gente não proteger as crianças, não existe uma cepa aí daqui para frente que pega as crianças e elas fiquem mal também. Eu tinha lido até uns dados que tá morrendo uma criança por semana de Covid, né? Abaixo de 12, eu acho que é 12 anos, né? De 12 a 0 por semana. E essas crianças, cara, quanto mais demorar... Nos Estados Unidos, né? Quanto mais demorar essa vacinação para elas... desculpa, eu não sei se é nos Estados Unidos, eu não tô lembrado. Eu vi que lá tava morrendo muita criança, eu vi lá também. Imagina, se não vacinar o mais rápido possível, cada criança que morre, a culpa é de quem não está liberando essa vacina. No Brasil, o Bolsonaro, nos Estados Unidos, o negacionismo é tão grande que eu acho que nos Estados Unidos tem muito essa questão de porque nos Estados Unidos é o povo da liberdade, é isso e aquilo, que eles têm mais eles são mais abertos ainda, né, a essa questão de não vacinar. Eu acho que até nas escolas, se a criança não quiser, se os pais não quiserem vacinar a criança vai estudar. Lá não precisa levar ciência pra escola, tu pode ensinar em casa, tu pode ser um redneck maluco e ensinar em casa. A Damares estava querendo usar esse exemplo, né? Cara, é um grande problema da questão da liberdade, tá ligado? A tua liberdade não pode interferir no convívio social na vida dos outros. Então, isso já não é mais liberdade quando tu tá afetando toda uma sociedade. E a questão de saúde é uma questão que afeta toda a sociedade. Viver em sociedade tem que é um contrato social. Eu não assinei nada, não precisa assinar, não. Tá embutido quando nasce. É inerente do ser humano, né? É inerente, Agora, sim, em relação a isso, eu acho que vai chegar. Se a vacinação das crianças não avançarem de forma responsável e rápida, eu acho que em março bomba. Aí lá vai a gente voltar para ensino remoto, ela vai para tirar a menina de novo. As crianças já estão com um déficit enorme. O déficit, olha, a gente tem uma geração perdida que vai ser feito um esforço hércules para tentar alfabetizar adolescente. Porque esses meninos que estão saindo hoje, foram 2 anos sem estudar, só no MITIC dizer, não, eles estão estudando, não estão não. Principalmente da rede pública. Aí passa os meninos tudinho, os guris saíram tudo pro 6º ano, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe pensar, não sabe interpretar. É uma geração perdida, assim. Eu tenho muita preocupação com essas crianças, porque é muito, não é pouco não.
E assim, vai ter que se fazer um trabalho enorme para que essas crianças sejam alfabetizadas. Isso e é vai muito ter difícil você impacto- alfabetizar adolescente, é muito difícil. Isso vai ter impacto grande no ensino superior, né? Já que quem está em escola particular, que talvez sempre teve realmente um ensino mais, digamos, dedicado ali, tem mais recursos, vai acabar saindo mais na frente ainda do que essas crianças que estão na A escola desigualdade só pública, né? amplia. Só exato. amplia. E o professor, tipo, de escola pública, tipo, que já trabalha muito, vai trabalhar mais ainda, porque o ensino remoto só mostra o quanto o professor trabalha mais ainda, porque está respondendo pai de aluno durante o dia todo, tem pai que não respeita e se comunica à noite, fora de horário de expediente, tem diretores e coordenadores que vão se comunicar com os professores fora de horário de expediente, é absurdo, o professor vai trabalhar tipo 24 horas por dia, enquanto ele estiver acordado ele está trabalhando. Olha, 2019 foi uma loucura, viu? Uma loucura em relação a isso. Aí 2020 já estava mais ou menos, né? A gente já estava muito calejado, entendeu como era o processo e conseguiu levar. Mas foi muito difícil mesmo, assim. E os pais, eles acham que a educação dos filhos é meramente responsabilidade da escola. A escola, ela ensina, assim. A educação é familiar, é de casa. Então, é muito difícil. Porque tem crianças que você vê que entendem, são educadas e tal, e tem criança que é jogada, assim, que, meu amigo, não tem ninguém ali com ela, nada, assim, aí ela não vai assistir aula, não vai fazer nada, porque não tem ninguém ali que vai apoiar ela ou ajudar ela em casa. E em escola particular também acontece, tem o déficit é geral, assim, tem crianças que conseguiram estudar bem à distância, e tem crianças que não assimilaram, assim, que não conseguiram, teve crianças que adquiriram pânico de tela. Eu tive uma aluna que ela não assistia a aula, a gente só mandava o conteúdo, porque ela adquiriu pânico de tela. Ela não pode usar computador, porque ela não consegue, ela fica da crise, ela tem crise de pânico. Aí vai fazer o quê? Não, vai reprovar porque ela não podia assistir aula online. Não, aí a gente... Aí teve esse ano, o ano passado, teve todas umas aberturas assim, burocráticas para que essas crianças pudessem seguir em frente. A gente sabe, vai em frente, ela não vai ficar não vai repetir de ano, mas também vai com um déficit enorme. Vão-se embora, mas aí diz, não, o Brasil conseguiu superar, a educação tá maravilha, mas não, a realidade é que as crianças elas estão com muito déficit e foi uma maquiagem que fizeram e botaram todo mundo pra frente. Concordo. E até na questão da criança, um exemplo, teste o pânico de tela, Karina. Outras também têm outras dificuldades, outras formas de aprender que não aquele caminho padrão, sabe? E a escola ela é muito importante nisso, de saber levar a criança, tipo, essa criança tem um problema com a prova escrita, mas ela se dá muito bem em provas orais, um exemplo, né? Então, fazer aquela modificação para aquela criança conseguir até desenvolver melhor do que as outras nesse tipo de situação, né? Ter o ateísmo na escola, em sala de aula, que tipo, como lidar com as crianças extremamente... que tu vê, imagina, várias crianças super religiosas que levanta a mão, tu fala, espera um pouquinho, ai meu Deus, sabe a questão do vício de linguagem que vem de casa, tudo, na questão religiosa mesmo, né, e tu vê aquilo e tipo, como os alunos devem te perguntar sobre Deus, sobre divindades, não divindades, mas porque no Brasil é tudo cristianismo, né, então eles vão perguntar só de uma coisa que é o Deus único, né, e como tu conversa com os alunos sobre esse tipo de questão? Tu tem essa liberdade na escola ou tu tem que tomar muito cuidado porque a direção pode cair em cima, porque o Estado é laico, mas tu não pode falar sobre... Tu pode acreditar em qualquer coisa, pode falar sobre qualquer deus, desde candomblé, a budismo, a mitra, tudo, mas tu não pode falar que não pode existir nada. Isso é verdade. Você pode dizer que você acredita em mitra e os guris vão entender tranquilo. A escola vai entender, por mais que diga assim, mas não fala isso em sala. Mas se você dizer que é ateu, é mais difícil. Assim, porque as pessoas não concebem uma vida sem ter essa muleta, né? Essa ideia de que existe um Deus para guiar. Porque a gente não pode estar... tem que ter essa explicação. Assim. A gente não pode ter surgido ao acaso, né?
como eu trabalho com crianças pequenas, o debate sobre isso é menor, assim, não existe muito. É mais quando tem feriados religiosos, aí entra na grade e a gente precisa falar. Mas assim, eu não falo que eu não acredito em Deus, assim, para as crianças, entende? Mas também não vou falar de Deus para elas. Se o assunto for Deus, é porque surgiu da boca de alguma. Aí eu deixo ela se expressar e pergunto, alguém concorda, alguém discorda? Não, ok, segue. Eu não dou minha opinião. Ah, legal. Mesma coisa é política. Surgiu o assunto política, eu deixo falar. Vamos abrir o debate. Fale o outro. As crianças, elas debatem entre elas. Se houver alguma coisa muito estranha e surreal, aí eu intervenho, explico, mostro, pesquiso, digo, olha, isso é assim, assim. Mas não é minha opinião, é o que os estudos da ciência, a filosofia fala. Mas é assim que a gente lê, assim, quase todo mundo fala isso. Porque quando a gente vai para o nosso lado e diz assim, não, mas eu acho isso, eu sou assim, eu acredito nisso ou não, aí pega, aí você pode até ser demitido. Uhum. E tu realmente não pode falar sobre questão política nada, porque pode ter uma criança filmando para mandar pro Bolsonaro, né? Não, mas debate político acontece dentro de sala, eles sempre falam. Que legal, e a idade deles? Olha, a partir de... Olha, eles envolvem, mesmo não sabem nem o que está acontecendo, por conta das famílias. Quanto mais a família for envolvida, mais eles se envolvem, né? Eu trabalho com crianças... Eu trabalho no ensino fundamental e a educação infantil. Então, são crianças de 2 anos ao 5º ano. Hoje, eu não estou em sala de aula, hoje eu trabalho na coordenação. Então, eu trabalho com todo esse universo aí de cabeças, de 2 a 11 anos. E as crianças, elas falam de política em sala, de 5 anos, 4 anos, elas falam mesmo, principalmente se for ano eleitoral, assim. E é briga, teve briga na sala do 5º ano, porque uma família era bolsonarista e um menino foi defender Bolsonaro, o outro ficou indignado. Não, a criança era bolsonarista e o outro não era. Aí quando ele foi defender Bolsonaro, o outro ficou puto, assim. Entendi. Ele, como é que é? Você tá louco? Porque ele tinha... A família era mais progressista, né? Então ele tinha outra visão de mundo. Uhum. E assim, o que é que a gente faz? A gente não vai falar do PT, não vai falar de Bolsonaro, a gente vai falar da realidade. Olha, existe crianças, vamos falar de desigualdade? E o que é que a política serve para quê? O político está fazendo isso? Não, então pronto. Tá entendendo? A gente mostra assim. A realidade é essa, tem que ter intervenções assim, não é porque é governo A ou B, é porque precisa acontecer isso na sociedade. A gente vai por esse caminho. Uhum. E a questão de Deus, assim, é individual mesmo, assim, é privado. A gente diz, olha, você pode acreditar no que você quiser, mas aqui na escola isso não influencia. E quando a gente vai discutir África é que surge todo um processo de preconceito. Toda vez que a gente vai para a África, vem família falar, aluno fazer cara feia em sala, mas a gente tem que falar, tá no currículo, a África tem que ser colocada. E a religiosidade africana tem muito no nosso país. A gente tem que dizer, olha, a gente herdou muita coisa culinária, também quando a gente fala de indígenas também, né? Uhum. Na questão da espiritualidade, que tem muitas religiões que são baseadas na cultura dos povos originários. Tem aquela barquinha, daime, o próprio Hare Krishna é da Índia. Mas a gente tem, olha, lá na escola, é uma escola muito eclética. A gente tem Hare Krishna, tem umbandista, tem ateu, tem crente fanático, tem católico, tem de tudo. E criança dessas idades que se denomina já como ateu, tem algumas ou todas elas têm alguma religião que seja diferente uma da outra? Não, ateu mesmo eu acho que tem. As famílias são, aí eu tinha uma aluna que dizia, meu pai é ateu, mas eu não sei. Ele não me obriga a ser ateia, mas eu entendo o ponto de vista dele, mas eu gosto de participar, tipo, das coisas que tem quando tem a ver com religião, eu não faço questão. Assim, por exemplo, tinha geralmente na Páscoa, que a gente faz, né? Sempre tem, vamos fazer um lanche coletivo para fazer uma partilha, para compartilhar. Aí remete o quê? A última ceia, né? Aí ela sempre gostava de participar, tá lá. Mas assim, o pai também, só que ele não queria que doutrinasse a religião, assim, mas como ele estava falando de partilha, de compartilhamento e tal, aí ele dizia, não, tudo bem, tá entendendo? Entendi. Agora, assim, os adolescentes, eles são, assim, os meninos, a partir do 6º ao médio, eles são ateus e eles dizem, eu sou ateu, pronto.
Como também os que é fanático também. Eu também sou fanático. Tem um que quer ser padre, tem de tudo ali, meu Deus. É um fenômeno diferente, né, cara? Na nossa época a gente não via muita gente que, tipo, se identificava com o ateísmo ou nem, tipo, vou militar pro ateísmo, mas mesmo que, tipo, só dizia, não tenho religião, não sigo nada, não creio em nada, mas nem se identificava como ateu, sabe? Hoje em dia já é algo muito mais natural. Mas a gente que capinou esse mato. Eu não. Agora eu vou. Tá entendendo? Porque quando eu tinha 16 anos, eu fui pesquisar, não achei nada. Então eu não sabia que eu era ateia. Eu não acreditava em Deus, mas eu não sabia o termo. Esse termo era um termo desconhecido. Depois que eu fui estudando, fui vendo, aí eu disse, então eu sou isso, eu sou ateia. Porque assim, eu descobri o termo, quando eu botei na internet, com o André Cancian, que eu acho que ele foi realmente o que ele tem um livro, que é Ateísmo e Leninismo, Ateísmo e Liberdade, que é do ateus.net. Foi quando eu descobri a internet, né, e fui pensando na internet, aí eu descobri esse site. A partir desse site, aí eu encontrei o Bar do Ateu e as comunidades do Orkut. Aí só que eu pesquisava, só que era só zoeira, não era nada não, eu quero conhecer, eu quero entender. No ateus.net tem artigo, tem livro para baixar, tem coisa para ler. Mas não queria só isso, eu queria mais. Aí foi quando a gente pensou em fazer o Instagram. Foi quando surgiu o Instagram, né, todo esse... A gente faz uns 6 anos que eu tô com o Instagram, eu com orgulho. Porque assim, eu não encontrava, não me identificava em nada, assim, eu não tinha aquela representatividade que a gente queria, né? Tinha a ateia, mas a ateia era uma coisa tão distante, assim, da minha realidade, eu não conseguia chegar na ateia, assim. Não tem um fórum, não tem um bate-papo, não tem pra gente se encontrar, se conhecer, não tinha, né? Com o Orkut eu cheguei mais ateus, tem pessoas que eu conheci, Vulvan, que é o rapaz, ele criou a página do Com Orgulho, eu conheci ele no mesmo Orkut. Aí ele fez, Karina, tu quer administrar? Porque tu sem tempo. Beleza. Aí foi e fiquei lá. Mas por quê? Porque eu não encontrava. Então, se eu não encontrava, então eu vou produzir. Se eu não encontro, eu vou produzir. E assim, e hoje tem um monte de canal, um monte de página, hoje tá bomba, né? Mas era muito difícil você achar coisas sobre ateísmo. Muito. Você não achava, você penava e não achava. E esse acesso hoje, eu acho que para os adolescentes é mais fácil. Hoje os guris de 13 anos, eu sou ateu. O Cramunhão, tem mais alguma pergunta para fazer para a Karina? Cara, não, acho que a gente conversou bastante sobre a área dela, sobre educação. Eu sempre faço essa brincadeira no final do programa, que é falar alguns nomes e tu dizer a primeira coisa que vem na mente. Tipo, a primeira coisa, entendeu? Vamos lá, então? Vamos lá. Paulo Freire. Esperança. Natália Pasternak. De Rocha. Felipe Neto. Mais um. Deus. Não existe. Lula. Tá aí, né? Vamos ver. Isso daí. Karina, agora, Karina, tu vai fazer as suas considerações finais. O que que tu espera mais para frente? Quais são as tuas esperanças aí na educação? Fala um pouquinho sobre como o pessoal pode te encontrar nas tuas redes sociais. Então, gente, para me encontrar nas redes sociais é só botar @teucomorgulho no Instagram. Eu tenho um Twitter também, aí você bota @Karina Meireles que aparece lá. No Twitter eu sou mais escrachada, assim. Sou mais revoltada. Mas eu acho que a rede do Twitter, ela permite isso, né? Você ser mais revoltada lá. E, assim, eu espero muito, desejo bastante que essa vacina nas crianças aconteça. Que vai depender realmente, assim, o que vai acontecer esse ano vai depender muito disso. Senão a gente vai fechar de novo, vai sofrer de novo. E o Brasil, ele não está estruturalmente preparado para isso, nem psicologicamente também. Vai ter um surto aí de ansiedade e depressão se a gente voltar de novo. Esses meninos ficar trancados mais um ano, assim. É muito complexo. E assim, eu espero que as pessoas, elas vejam, como é ano de eleição, eu vou dar esse recadinho, tá, pessoal? Quando for votar, não vote pensando em partido nem em porra nenhuma, não. Vote assim, tem projeto. Porque eu, como professora, eu digo logo, vote em mim. Eu digo, qual é o seu projeto para a educação? Não sei o que, não tem. Se foi então, meu amigo, já não tem meu voto. Assim, tem que ter projeto, gente. Bate boca,
É chamar de petralha, chamar de fascista, chamar de comunista. Fascista não, porque fascista é fascista. Fascista a gente nem dá. Fascista a gente não deve nem dar moral. A gente bota fogo. Fascista não dá moral, assim. Diz que esse povo, né, dá uns tapas e corre. Mas assim, não dê moral para nazista nem fascista que tá cheio, tá entendendo? Saiba distinguir esse povo. E os outros que estão aí, que são realmente, que estão no debate de verdade, então veja projeto, veja, não é só me deu R$100 ou então tá prometendo emprego, não. Tá certo, tá prometendo emprego, me deu emprego, mas também eu quero saber seu projeto e cobrar. Tem que ser exposto, tem que ser muito exposto esse povo. Porque senão a gente não vai conseguir ir pra frente desse jeito. Cramunhão, tem mais alguma coisa? Eu queria saber da Karina que se talvez muito do nosso problema do nosso presidente pode estar atrelado à área que ela trabalha, pesquisa, conhece, que é essa questão de gênero e sexualidade da infância. Será que o nosso presidente é uma pessoa muito mal resolvida? Eu tenho certeza, absoluta. Pelo menos de Bolsonaro, a primeira infância de Bolsonaro deve ter sido sinistra. Ele não... Perturbador, né? Ele é perturbador, assim, a cabeça daquele homem deve ser muito... Se ele fosse para psicóloga, ele ia sofrer, porque ele tem uma repressão muito grande dentro dele, tanto que ele reprime tudo. Assim. Ele reprime muito aqueles filhos dele, que os filhos dele são daquele jeito também. É repressão, ali é muita repressão e censura, sabe? E fica nessa ideia nessa ilusão, né, da família perfeita, do ser perfeito, de uma sociedade perfeita, baseada em uma teocracia, quando isso na verdade não existe. Quando nós queremos um caos, e que esse caos se organiza justamente por sermos diferentes e múltiplos, por termos várias identidades de gênero, por termos de cores diferentes, de tamanhos, por termos culturas diferentes. Isso é tão rico, gente, isso é tão rico. E acho que tudo nele serve para mascarar as fraquezas que ele tem, né, e as inseguranças dele. Sim, todo autoritário é isso, né? É autoritário porque ele é muito frágil. Então, galera, chegamos ao final de mais um programa do Fala Mais Bebe. Espero que vocês tenham gostado de hoje a nossa convidada, Karina. Não esquecem aí de compartilhar esse podcast. Esse episódio ficou maravilhoso. Logo vai ter mais convidados. E eu só tenho que agradecer, né, Karina? Valeu por ter vindo aqui, a gente ter batido esse papo. Eu fiquei feliz pra caramba com isso. Até a próxima, né? Até a próxima. Eu também quero agradecer o convite, adorei. Quando quiser chamar, pode chamar. Se quiser fazer um comigo com Cláudia, vocês vão ver o que é. A Cláudia já tá convidada, tá? Ela é a próxima, Karina. A gente pode fazer um junto comigo e com ela, é massa também. Também. E pra encerrar, eu vou só mandar aqui, ó, fora Bolsonaro. Tchau, então. Muito obrigado, tchau. Tchau. Valeu, galera. Falou.